pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente no nosso Connecting Americas e com um convidado muito especial, com uma experiência vasta no mercado de consumo e de varejo, para poder trocar vários insights e ideias com todos vocês. Eu estou com o André Feltrin, partner da FFC Serviços Financeiros, especialista na área de varejo com muitos anos de experiência, ex-professor da Getúlio Vargas, exatamente no segmento de varejo, e eu acho que tem boas ideias e caminhos que a gente pode entrar nesse bate-bola em conjunto. André, um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Eu já peço inicialmente desculpas pelo meu cachorro que está dando boas-vindas aqui também. E é um prazer estar aqui com você, Marcelo, conversando sobre varejo e sobre esse cenário interessante que a gente está vivendo agora, para não dizer surpreendente. Eu acho que é surpreendente, diferente, inovador, desafiador. Acho que tem uma lista que dá para a gente classificar, né? Os adjetivos são vários, né? Mas, de uma maneira geral, um ambiente de aprendizagem acelerada, expressa e de sobrevivência, né, que a gente está vivenciando. Mas, e aproveitando o insight do meu cachorro aqui, essa é uma coisa curiosa, né? Ou seja, com essa profusão de lives e utilização das ferramentas de videoconferência, né? A primeira coisa que me chama a atenção é que o insight que as pessoas agora têm, com essa profusão das ferramentas de videoconferência, as pessoas dão visibilidade das suas vidas, né? De como é que elas vivem, de que elas têm uma vida por trás, ou seja, qual é o cenário que tem por trás. Você vê aqui que tem uma prancha de surf, né? Ou seja, as pessoas não são aqueles ícones do LinkedIn, né? Aquelas fotinhos, inclusive aquela que você colocou na capinha, né? Aquele cara de gravata, engomadinho. Não, as pessoas são pessoas, né? E é um aspecto positivo, né? Eu acho que também isso traz muita proximidade, né? Acho que eu acho que ensinou que as pessoas são um pouco mais autênticas, né? Elas se mostram, elas têm que se mostrar autênticas, porque afinal são o que elas são, né? Então a gente não tem que ter vergonha do cachorro que late, do gato que mia, do filho que passa. Podemos evitar cenas como aquela que aconteceu na televisão americana, né? Da moça dando uma entrevista e o marido tomando banho na parte de trás. Dá para evitar, mas de qualquer forma são situações cotidianas e que nos mostram como realmente a gente é. E abriu um caminho muito grande do trabalho mesmo de home office que não tinha nem de perto, mas nem de perto, né? Esse é o processo de aceleração e de aprendizagem expressa, né, que a gente tem quando as crises acontecem. Né? Ou seja, eu jamais poderia imaginar meu filho de 18 anos tendo 100% de aulas online. Eu não podia me permitir, eu tinha uma certa resistência. Eu, pessoalmente falando, sempre tive uma resistência no estudo online que eu não tenho alternativa, ou seja, a gente é obrigado a ter, e essas crises provocam as mudanças de comportamento, né? Então, é muito curioso poder observar e ser testemunha da história no que tange nessas mudanças comportamentais, sociais, que cada um, de alguma maneira, tem que absorver e ter. Então, a gente precisa tirar o que essas coisas têm de melhor. Mas, enfim, prazer estar aqui contigo. A gente tem conteúdo aqui para um bate-bola de 1 hora fácil, se quiser seguir, né? Então, vou tentar conduzir um pouco do time para a gente coordenar bem e tentar tirar um pouco aí dessa tua longa experiência do varejo. Eu acho que, no fundo, Marcelo, daqui a algum tempo, essas experiências vão ser lidas como positivas. Eu acho que, nesse momento, a gente não pode dizer que alguém está tendo uma experiência positiva, porque eu acho que as pessoas ainda estão tentando gerenciar essa nova realidade, né? Então, mas o que a gente percebe é uma movimentação muito intensa das empresas tentando, de alguma maneira, resolver os pequenos problemas do dia a dia. A FFC hoje atende 35
varejistas no Brasil. Esses varejistas estão distribuídos em mais ou menos 4.500 pontos de venda. As discussões que se tiveram nas últimas 2 semanas era como dar acesso ao cliente para ele poder pagar a sua conta. Como é que eles poderiam, se eles poderiam abrir uma porta da loja, se eles não poderiam abrir, o que fazer com a sua força de venda? Como é que eu vou fazer com a minha folha de pagamento da semana que vem? Então, das mais diversas, montagem de operações expressas de e-commerce, montagens de delivery, montagens de estruturas de atendimento remoto, que se a gente fosse esperar pelos caminhos normais, provavelmente esses mesmos varejistas levariam 5 anos para fazer estudos, implementações dessa forma. Coisa foi tirada do papel assim, em cima de qualquer forma, né? Por necessidade física, direta, né? Exatamente, ou seja, tem uma distância entre o pensar em fazer e o fazer provocado por uma crise, que esta talvez seja a experiência mais positiva de elencar prioridades e fazer com que aquilo saia do papel, não por um teste, por uma curiosidade, mas por necessidade. Então, essa capacidade de mobilização que o brasileiro tem, de uma maneira geral, de fazer as coisas quando elas realmente são necessárias, eu acho que é o que a gente enxerga de mais positivo. Se de alguma maneira isso é positivo, por outro lado é muito cruel, né? Porque tenho absoluta certeza de que se essas soluções fossem um pouco mais pensadas, um pouco mais planejadas, um pouco mais antecipadas, com uma certa disciplina de execução que poderia ter sido feita, certamente os resultados seriam melhores, certamente os resultados seriam mais baratos, certamente os resultados seriam mais eficientes. Mas eu não tenho dúvida que quem sobreviver a isso vai trazer lições positivas dessa crise, sem nenhuma dúvida. Mas é absolutamente impensável há 60 dias atrás o que nós estamos vivendo agora. É absolutamente impensável uma cidade como São Paulo apresentar num sábado 70% de absoluta de um ambiente de recolhimento de 70% das pessoas. Então, as lições virão, não tenho dúvida que serão positivas, fazendo link com a tua pergunta, mas vai doer. Né? Vai doer e certamente ficarão empresas pelo caminho, eu não tenho dúvida. Você consegue enxergar nestas experiências, nesses projetos, já um equilíbrio entre esse desenho de lojas físicas versus a venda e-commerce? Ou definitivamente já vai ter um replanejamento do volume de lojas de uma forma geral com todos eles? Independente de quanto tempo, se a crise vão ser de 3 ou de 4 ou de 5 meses, a loja física deixou de ter esse peso? Marcelo, eu diria assim, de uma maneira geral, e é importante que o teu público entenda com quem a gente lida, né? Nós lidamos basicamente com empresas médias, ou seja, e eu vou usar os parâmetros do governo brasileiro, né? Que muito está se preocupando com as empresas que faturam até 10 milhões de reais, né? Essas têm uma série de ações que o Banco Central, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil estão fazendo para que essas empresas tenham alguma alternativa de liquidez. Mas acima de 10 milhões de reais, e a gente atende exatamente empresas que faturam entre 100 milhões e 1,5 bilhão de reais, estamos falando aqui de algo como 50 milhões de dólares e 500 milhões de dólares, algo assim. Esse é o universo de empresas médias que se tem no Brasil.
E existem mais de 400 empresas varejistas no Brasil, nos mercados de eletromóveis, vestuário, que participam desse ambiente e disputam esse ambiente. Esse é o universo ao qual eu vou me referir no que eu vou falar agora. Esse é um universo que, de 2014 para cá, que já vinha se recuperando de alguma maneira da maior crise que o Brasil atravessou na sua história, herança de Dilma e dos governos petistas e etc., quem sobreviveu até 2020 fez a sua lição de casa, de alguma maneira. Se ajustou, tornou as suas operações mais eficientes, conseguiu fazer com que a sua operação desse algum resultado, porque se ele não tivesse feito isso, ele certamente não teria chegado até aqui. E esse processo, eu diria que ao longo do segundo semestre do ano passado, de 2019, já mostrava algum sinal de reação, as pessoas tinham um espírito de enxergar tinha uma percepção de que as coisas estavam melhorando, o crédito estava melhorando, o acesso a capital estava começando a chegar nessas empresas. Havia um sentimento natural de otimismo. E esse otimismo se traduzia em projetos que ele não teve tempo e nem dinheiro, nem disponibilidade, nem capacidade de execução, porque é disso que se fala nessas médias empresas. Às vezes a empresa tem a disponibilidade de caixa para fazer algum projeto, mas ela não tem capacidade de execução, falta conhecimento, falta... falta braço de equipe. Exatamente, falta knowledge para colocar algumas coisas de pé. Essas empresas, quando colocam um projeto de e-commerce, por exemplo, via de regra, estão amparadas em soluções mais fáceis. Elas não têm um projeto estruturado de e-commerce, de logística. O Brasil é um país complicado de se trabalhar por conta da sua estrutura de impostos, por conta dos problemas de ICMS. Se eu tenho uma empresa com sede no Rio Grande do Sul e quiser vender para Minas Gerais, por exemplo, por conta dos meus acordos de ICMS, eu não consigo ser competitivo nem lá, nem cá. Então, é muito complicado de você pensar o Brasil desta forma. Então, o que acontece é que, de fato, as empresas nacionais e os projetos de e-commerce que realmente são efetivos no Brasil, existem 2, 3 ou 4, né, que efetivamente poderiam se comparar a uma estrutura de Amazon, vai? Estou aqui fazendo uma comparação... Uma amplitude desse nível. Óbvio que quando a gente vê as iniciativas de Magazine Luiza, de Americanas, de Boticário e etc., as empresas de primeiro nível, essas não são as empresas médias. Essas são as empresas que já resolveram os seus assuntos do ponto de vista da estrutura. Mas existe um vale das empresas de 10 milhões às empresas que eu acabei de citar. E essas empresas estão tentando priorizar o que é importante. E essa crise vai levá-los, não tenha dúvida, a refazer a sua escala de prioridades de projetos. Eu acho que o e-commerce, pela primeira vez, de uma maneira escancarada, mostrou o seu valor. Uma estrutura de delivery, uma estrutura de poder chegar ao cliente ou de participar da decisão do cliente sem que ele esteja necessariamente na sua loja, ficou visível. Mas visível de tal forma que deixou muita gente sem chão, porque eles não tinham ideia do que era viver sem a sua loja física. E agora eles foram forçados a ter essa experiência. Não havia planejamento para isso, então... Eu diria que não era nem planejamento, mas nem na sua mais remota existência, o varejo médio brasileiro chegou a imaginar que um dia ele tivesse que não atender o seu cliente dentro da loja.
né? Ou seja, nem na sua mais remota possibilidade. E nós não estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de cidades espalhadas pelos grotões do Brasil. Né? Nós estamos falando do meio do Tocantins, nós estamos falando em Cerro Largo, lá no Rio Grande do Sul, nós estamos falando em Douradina, lá no Paraná, nós estamos falando em Capela do Socorro, aqui no interior de São Paulo, que provavelmente a maioria das pessoas nunca nem tem ouvido falar, mas que fazem parte dos 4.700 municípios que pagam seus impostos e que o senhorzinho lá de casa ia na loja do seu Zé comprar o que era necessário. E hoje a loja do seu Zé está fechada. Então, é um choque de realidade inacreditável que a gente está vivendo. Né? Mas eu não vou nem me atrever a entrar neste bate-bola filosófico em relação à parte comportamental, porque a gente daria mais um debate aqui de 1 hora, né? Em relação a como as pessoas vão reagir nesta retomada. Em que velocidade, como é que vai voltar o comércio, em que ritmo mesmo das pessoas circularem. Mas eu só queria essa tua leitura, porque como você falou que vocês atendem 4.500 estabelecimentos no Brasil inteiro, é diferente um pouco você ver mesmo a reação do consumidor em grandes capitais, São Paulo, Rio, Minas, de todas estas cidades do interior, a proximidade de abrir o comércio e retomar o ritmo, principalmente porque muitos têm comércio de rua e muitos também têm shoppings mais próximos. Você acredita que ali vai sair mais fácil esta retomada do que em grandes capitais? Ou ainda também vão ter desafios e preocupações? Eu tenho dúvidas, Marcelo. Eu realmente não vou me atrever. Eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. O que eu vou dividir com você são minhas percepções de conversas locais nesses interiores que a gente está conversando todo dia. Vou dar um exemplo de uma cidadezinha chamada Eloy Mendes, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, do lado de Varginha. E que nós temos um cliente nosso de lá, em que, no momento em que São Paulo já estava em quarentena e com tudo fechado e etc., as conversas lá eram assim, não, mas isso não chegou aqui ainda. Né? Então, demorou para chegar e, na minha opinião, vai demorar para sair. O fato é que nessas comunidades, nessas cidades de 20, 30, 50 mil habitantes, não existe outra opção senão ir na loja do seu Zé e comprar o que é necessário. Então, é bem provável que, da mesma maneira que eles demoraram para sair, talvez eles saiam mais rápido disso, mas não porque eles não tenham a percepção do problema, mas porque eles não têm alternativa. Então, é provável que essas pessoas retomem as suas atividades assim que tiverem algum tipo de sinalização de que o perigo tenha passado, de alguma maneira. Por outro lado, da mesma maneira que esses clientes nossos do interior de Minas reagiram dessa forma, clientes nossos que tinham lojas no interior do Brasil em shopping center não sabem se as lojas vão reabrir, porque eles não sabem se aquela loja, se vale a pena ele reabrir aquela loja no shopping novamente. Porque se o shopping não abrir uma conversa de como é que paga o aluguel, como é que paga a verba de marketing, etc., talvez a loja não seja mais viável. Então, eu acho que talvez o comércio de rua sinta menos esse processo de retomada, mas eu tenho um enorme temor sobre o sentimento que se passe pelo consumidor. Ou seja, o que se passa na cabeça do consumidor brasileiro? Será que ele está pensando em consumir alguma coisa? Ou, puxa, será que... Eu não sei se eu tenho emprego, e se eu tenho emprego, será que eu vou ter emprego? Eu acho que a confiança do consumidor, que é fundamental para o consumo de bens duráveis, vai ser profundamente afetada por essa situação. E eu tenho um enorme temor. Eu espero que a Deloitte, que eu respeito profundamente, esteja errada. Ela fez um estudo que está circulando
no meio varejista há 2 semanas, em que a base zero de consumo vai vir lá só em dezembro. Então, a Deloitte fez um cenário onde junho seria algo como 70% a menos em relação a junho do ano passado, depois 60%, 50%, 40%. Eu espero que eles estejam errados. Mas, ou seja, são 6 meses para essa retomada, você pode dizer, exatamente, para a gente voltar ao marco zero do que você teria de expectativa com 6 meses. exatamente. E a única consideração que eu tenho é que se isso se refletir, ou algo parecido se refletir, a taxa de mortalidade dessas empresas médias nesses 6 ou 7 meses vai ser brutal. Eu não tenho dúvida que o número de recuperações judiciais ou de renegociações de recuperações judiciais vai ser assustador, eu não tenho dúvida disso, se isso se revelar como verdade. Então, hoje, daqui a pouco, aliás, agora, 12h30, o nosso governador começa a soltar medidas de mudança, deve colocar explanar o plano que eles estão fazendo de retomada da economia. Mas, de fato, eu espero que esses varejistas sobrevivam e não tenho dúvida que alguns vão sair mais fortes disso, os que estavam um pouco mais preparados, de alguma maneira, mesmo mas os que conseguiram fazer ações de proteção de caixa e que tiveram a coragem de tomar as medidas imediatamente ao início do surto, talvez tenham mais chance de sobreviver. Mas eu não vou correr o risco aqui de fazer previsões como a Deloitte, que tem muito mais capacidade analítica do que eu, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o momento de viver um dia após o outro e um tempo de tomar as decisões um dia após o outro, tentando minimizar e tentando preservar as pessoas, tentando preservar os empregos, tentando preservar o mínimo de necessário para que a gente possa sair vivo ali na praia e olhar para trás e, puxa, eu nadei essa maratona, então vamos para frente. Volta a uma daquelas máximas que tem há muitos anos também, de que então o caixa é o rei, né? Sempre, no varejo, indiscutível. Na verdade, a gente defende que o resultado é o rei, né? Mas quando a gente não consegue entender que resultado é esse, o caixa vira rei. Então, ele nesse momento, e acho muito corajoso, porque vários varejistas que a gente conhece, quando as quarentenas começaram a ser decretadas, eles simplesmente mandaram uma correspondência para os seus fornecedores dizendo o seguinte: olha, eu não pago mais ninguém. E, de fato, muitos fizeram isso. O problema é que isso gera uma reação em cadeia, né? Um equilíbrio importante, né? De tomar cuidado, né? A gente viveu isso, quem tem um pouco mais de idade, como a gente, Marcelo, a gente viveu isso em 1992, quando o nosso nobre presidente Collor sequestrou as contas correntes de todo mundo, né? Então, a gente viveu um pouco isso. E, como já dizia meu bom e velho pai, né, com o andar da carroça, as melancias se ajeitam. Então, essa relação entre fornecedores e varejistas, ela vai se ajustar, mas precisa haver conversa, né? Então, essas conversas estão acontecendo no dia a dia. Agora, o que fica muito claro, e eu queria aproveitar esse momento nosso, se alguém falar que alguém que tenha alguma influência no Banco Central possa me ouvir, pensem um pouco nessas empresas médias que não tiveram nenhuma, até agora. Nós estamos no dia 22 de abril de 2020, que fique claro, são 12h30. O governo e o Banco Central se preocuparam com as empresas pequenas. As pequenas médias têm várias ações que elas podem ter acesso, mas as empresas médias, acima de 10 milhões e até 1,5 bi, elas não tiveram nenhuma ajuda, exceto
a redução de folha de pagamento versus redução de jornada de trabalho. Então, assim, acesso a financiamento, acesso a crédito, acesso a financiamento de carteiras de crédito privadas, nenhuma ação concreta foi tomada pelo Banco Central, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, ou o que quer que seja. Então, e esses caras são fundamentais para a retomada da economia. Então, fica aqui o alerta e o pedido para que, de fato, ainda dá tempo, mas que sejam rápidos, porque se isso demorar demais, provavelmente vai ser mais difícil de conversar com esses caras. Sem dúvida. E, como você colocou, eles atingem uma faixa muito importante e que Muito não é só importante. o equilíbrio da folha, né? O equilíbrio de funcionários, sem dúvida nenhuma, seria uma das prioridades. Mas é o primeiro passo. Tem muitos outros na frente que vão justamente ajudar a fomentar mesmo todo o equilíbrio financeiro deles, né? Por estoque, por movimentação, por estrutura. Então, está correto. Acho que vale o reforço da mensagem, sim. Está ali o desafio de sempre da gente levar esse network cada vez mais para frente e, de repente, mensagens como essa ganharem mais peso. André, super obrigado. Foi um prazer. Eu acho que alguns pontos importantes, os desafios não são pequenos, mas eu acho importante trazer para a mesa e a gente continuar mantendo eles fortes, porque diversos setores estão levando esse debate constantemente, como você disse, e não é uma trajetória curta. Eu tenho visto claramente, vou mesmo nessa mesma linha, a gente tem realmente um cenário ainda de alguns meses pela frente. Quanto mais debater e trouxer boas ideias e caminhos, ajuda a esclarecer cada vez mais boa parte deles, né? Sem dúvida. E, Marcelo, essa crise vai passar. Como todas as crises, elas passam, né? Mas, sem dúvida nenhuma, será um mundo diferente. Eu espero que a gente aprenda algumas lições dessa crise. A simplicidade, a espontaneidade. Eu espero que a gente consiga ser uma sociedade melhor depois de ter passado por isso. E, fundamentalmente, né? E é uma lição que a gente já vem aprendendo, a desigualdade social é um problema de todos, né? Não é um problema de quem está lá embaixo, na base da pirâmide. É um problema de todos. Isso se revela no sistema de saúde, isso se revela no trabalho, isso se revela na cultura, nas políticas educacionais, ou seja, nós temos que tratar desse problema, e ele ficou mais claro do que nunca. Então, seja ideologias à parte, seja esquerda, direita, centro, meio, baixo, os problemas estão aí e precisam ser tratados. Acho que é a maior lição e eu espero que a sociedade aprenda que a gente precisa... mais grupos, né? Sim. Exatamente. Obrigado por esse espaço e estou sempre à disposição. Tá ótimo, foi um prazer. Obrigado a você de novo. Fiquem todos ainda em casa, com saúde. E mais uma vez agradeço também a todos aqui pelo nosso Connecting Americas. Não deixem de dar o seu clique no nosso site, no nosso canal. E a gente volta novamente com novas entrevistas e novas conversas aí em seguida. Um forte abraço a todos. I'm here waiting for you when the next rain comes.